Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Camila e hoje eu vim trazer os perfumes mais antigos que eu tenho na minha coleção. Eu comecei a entrar nesse mundo da perfumaria em torno de 2014, 2013. Eu sempre gostei muito de perfumes, mas assim, os perfumes que eu mais utilizava realmente, uma época eu era bem minimalista e tinha um cheiro único. Já fui muito de usar o Femme da Hugo Boss. Eu amava aquele perfume bem floral. Tive uma época de gel Dolce, de matar as pessoas no metrô, no ônibus, dentro do escritório, com aquele cheiro bem doce. Tive a minha época de usar o Fantasy, o Vanilla Lace da Victoria's Secret. E em 2014 eu comecei realmente a me apaixonar mais ainda pelos perfumes. E começou também numa saga em busca de achar um perfume para o meu casamento. Eu queria um cheirinho para o meu casamento. Inclusive o cheiro que foi do meu casamento foi o Coco Mademoiselle DT. É um perfume maravilhoso. Não tenho mais na minha coleção porque eu enjoei dele. Mas é um perfume que eu guardo assim no meu coração. É, E bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Então, nessa época, quais eram os perfumes que eu que começaram junto comigo, que eu ainda tenho desde aquela época, então são perfumes bem antigos, mas que não mudaram o cheiro, não mudaram o aspecto, ainda estão intactos. Eu guardo, armazeno todos os meus perfumes, a maioria dentro da caixa, no armário. Esses que eu tenho, por curiosidade, são dois ou três que têm as caixas, o restante não tem caixa, porque ou é tester, ou eu realmente não me preocupava com essa questão de caixa, de armazenamento, mas todos estão impecáveis com a questão do cheiro, né? Enquanto isso, se você puder, por gentileza, dar um joinha no meu vídeo, me seguir no canal. Eu tô tentando gravar pelo menos vídeos de 2 a 3 vezes na semana. E sempre que eu tiver também novidades e mais coisas que vocês quiserem que eu traga também, é só me falar, é só me pedir que eu vou tentar atender a solicitação de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou começar por um perfume, gente, que bem na época que eu gostava dos doces, e eu não tinha tutu money, ia casar, tava arrumando minha casa, né? E eu tinha um filho, tem o Guilherme que já tem 14 anos. Então, assim, naquela época o Gui era pequeno, as coisas eram um pouco mais difíceis. Eu era apaixonada pelo Prada Candy, eu via as pessoas falarem e eu não tinha dinheiro para comprar. E aí eu vi, eu não lembro quem foi, me deu uma dica nas comunidades do Face, do Facebook, que é esse VIP da Cuba, VIP Paris. Gente, esse perfume é muito antigo. É de 2014. Eu ainda tenho a caixinha dele, por incrível que pareça, apesar dos pesares. Ele tá até que usado. Eu tinha bastante perfumes, mas eu usava ele bastante. Faz um tempo que eu não uso, preciso até voltar. Esse vídeo vai me fazer buscar muitas coisas que eu não estou usando realmente, voltar a usar. Não tenho coragem de me desapegar dele, porque foi uma época bem gostosa da minha vida. Que eu comecei a utilizar ele doce. É o cheirinho do Prada Candy, obviamente, né, gente? Nas suas condições como um inspirado. Mas assim, gente, esse cheiro de baunilha, esse cheirinho de caramelo aconchegante que o Prada Candy tem, eu acho esse aqui até um pouquinho mais forte, não acho ele tão aconchegante quanto o Prada Candy. E ele tem uma fixação até que boa, ele dura umas 6 horas na minha pele. É um perfume que eu gosto muito. Eu tenho um apego emocional com ele, acho que é por isso que eu não desapeguei. A caixinha tá aqui, gente. Tá, digamos, quase intacta, né? Mas eu ainda tenho sim a caixinha dele, guardo ele na caixinha. Foi um dos meus promissores. E um outro que eu tenho também daquela época que a minha prima usava e eu sempre gostei do cheiro, sempre elogiava ela, que é o Pur Blanca da Avon, né? Que nunca. Esse foi o meu primeiro por Blanca. Eu tenho um backup dele. Esse aqui meu ainda é o de 100 ml, que agora vem na versão de 75 ml. A tampinha tá até meio feinha aqui. Mas assim, gente, um floral. Eu sinto meio que um sabonetado nele. Super refrescante. Eu acho um perfume, apesar do preço dele, um perfume elegante, sim. Meu marido adora esse cheiro. Ele
às vezes eu passo ele pra dormir e ele fala, nossa, como você tá cheirosa. É um cheiro que me traz aconchego, me traz frescor. Eu gosto muito dele e uso também pra trabalhar, tá, gente? E é um dos perfumes que eu tenho também desde aquela época. Foi um dos primeiros, assim, da Avon que eu realmente comecei a comprar e utilizar, tá? Um outro, a gente, desculpa o funga-funga, eu aproveitei e tô gravando outro vídeo na sequência, eu borrifei alguns vários splashes doces aqui. E o nariz já começa a rinite, já começa as nites. Um outro que eu tenho é um tester, eu, sempre formiguinha, né? É o meu Poison Girl, só que essa na versão Toilette, né? A versão EDT. E assim, gente, é aquele cheiro de. Eu sinto um cheiro meio charopado nele, uma cereja meio enxaropada, assim. Ele não é tão forte quanto o EDT, ele não tem, por incrível que pareça, apesar de ele ser doce, olha, tá bem maceradinho, assim, não testa, não tem tampinha. É um dos que fica sem caixa, esses dois aqui tem caixa. Eu sinto o do sordo, o EDP eu tinha, mas desapeguei também, não utilizava muito, uso mais esse. Ele tem o do sordo EDP, mas eu acho a fixação dele bem ruimzinha, assim. Ele tem o adocicado, ele tem um cheiro de cereja muito forte, um cheiro meio charupadinho, mas ele não tem uma fixação tão boa assim. Projeta uma hora, mas não tem uma fixação tão boa. Eu usei, por incrível que pareça, usei pouco, mas é porque eu tenho muito perfume, gente. Então eu acabo tentando revezar. Como são perfumes mais antigos, deveria ter usado mais, deveria. E por isso que eu vou até resgatar eles e começar a dar mais uma utilizada, né? E o próximo, ele tá bem usado, porque eu gostava bastante dele, gosto bastante dele. Na época eu não gostava do Lavi, e eu gostava do contratipo do Lavi, dá pra entender? Não dá, né? Esse meu aqui é o Rosedal, da Burlesque. Eu comprei ele por conta da Lídia Taina. Ela falou que era um bom contratipo e não, não é nem que eu não gostava do Lavi, eu não queria pagar o preço do Lavi, né? Naquela época. E aí eu acabei comprando o contratipo e assim, gente, não me arrependi. Óbvio que ele já vai para aquela parte doce, como a maioria dos contratipos do Lavi puxa realmente uma parte bem doce, que particularmente eu não sinto tanto no original. Mas é um perfume que eu utilizei bastante. Ele tem uma fixação até que boa, ele gruda muito na minha roupa. Às vezes eu uso ele até pra dormir, por incrível que pareça. Uso ele pra dormir, ele tem uma projeção, uma fixação boa, assim. Eu gosto dele. Eu uso ele até hoje. E um próximo, gente, é um que ele tá descontinuado. E por ele ter descontinuado, eu parei de usar ele por pura dó. Porque pra mim é o melhor glamour que teve, que existiu, que não veio mais. Gente, eu amo esse perfume, que é o Glamour Amor, que é um que vinha com as pérolas, né? Mas meu querido filho acabou quebrando a pérola que ficava aqui nele, um colarzinho de pérolas. E assim, gente, pra mim é um dos melhores glamours. Eu não gosto do tradicional. Esse aqui, pra mim, ele já indo totalmente fugindo um pouco da linha do que eu gosto dos doces, do gourmand. Esse aqui, ele é um amadeirado. Mas ele é um amadeirado, gente, de presença, extremamente feminino. É um amadeirado mais adulto, assim. Acredito, ele veio até numa edição que vinha com um gel, um creme com brilho, né? Um hidratante com brilho pro Dia das Mães. E, cara, é engraçado, mas me remete muito à mãe, assim, é um cheiro forte, uma mulher independente, uma mulher que é cheia de amor para dar, acolhedora. Então, assim, é o que eu sinto muito nesse perfume. E eu fico com dó de usar ele, gente. Porque não veio mais, nunca mais. Eu acho que a última vez que ele veio foi 2016, 2017. Eu lembro que estava recém-casada e eu consegui comprar o kit dele. E assim, gente, que cheiro. Eu amo esse perfume. Gostaria muito que a Boticário voltasse com ele, mas infelizmente ela não voltou. E até usei ele esses dias e recebi um elogio falando que eu estava muito cheirosa.
E, assim, é um perfume, define tudo, é um cheiro extremamente poderoso, assim, sabe? Imponente. Eu gosto muito desse perfume. Infelizmente, né? Descontinuado há um bom tempo. E um outro perfume que eu gosto de misturar ele, misturei, gente, ele estava esquecido, completamente esquecido. É o Toff da Parfum Marie. Quem é da época da Parfum Marie, gente, da época do Toff, que era a época que o pessoal falava muito assim, a Fernanda, que ela foi morar até nos Estados Unidos, ela falava muito desse perfume. E assim, gente, eu sinto tanto Toff, um caramelo. Ele me lembra muito o unicórnio da Hana Kameala. Gente, pra mim, é muito parecido. Eu sinto o cheiro meio de. Eu sinto o cheiro do caramelo dele, mas sabe o que ele me remete? Eu sinto o cheiro do unicórnio da Hana Kameala e do sorvete napolitano da TB Cosméticos. Pra mim é muito similar o cheiro deles. É uma pegada de parece um sorvete napolitano, sabe? Com caramelo. É o cheiro que eu sinto nesse perfuminho aqui. Eu não gosto de usar ele separado, eu uso uma borrifadinha dele algum outro, para às vezes trazer dulçor para algum outro perfume que eu tenho. Essa minha versão aqui é de 30 ml, tá bem pouquinho usado, mas é um perfume que, gente, eu esqueci de usar. Ele fica lá no meu guarda-roupa e eu esqueci, simplesmente isso. Mas é um perfume bem gostosinho, bem docinho. E só que ele me lembra realmente esses outros perfumes que eu tenho na coleção e que eu acabo usando com um pouco mais de sequência, né? Digamos assim. E um outro desculpa, que eu vou falar, eu só tô com essa bolinha, né? Que já acabou, que foi depois do Fantasy, foi um dos outros perfumes importados que eu comprei, que é o Twenty Sexy, que foi descontinuado. Por que fizeste isso comigo, Carolina Herrera? Por quê? Porque, gente, eu amo esse perfume. Eu sou suspeita. Adoro. Eu não acho, assim, de um sexy, uma coisa sexy. Gente, eu acho ele tem cheiro de banho pra mim, esse perfume. E é engraçado que tinha uma pessoa no meu antigo trabalho que ele falava que sabia que eu chegava, quando ele sentia esse cheiro, ele falou que o meu perfume chegava primeiro do que eu. E ele já sabia que era eu que tava chegando. Porque eu utilizei muito esse perfume na época que nós íamos presencial todos os dias. E assim, gente, é um perfume que eu acho que ele tem cheirinho de banho, do cheiro de banho, pra mim ele não tem cheiro de exala sensualidade. Eu acho ele extremamente, e assim, fixa o dia inteiro esse perfume na minha pele. E eu acho que ele não sinto esse doce melado que as pessoas falam que sentem nele. Eu acho ele um perfume aconchegante. Ele é forte, sim, mas é um perfume que dura bastante. Só que eu sinto um cheirinho de banho nele. Eu sinto aconchego quando eu passo ele, sabe? Eu gosto bastante. Infelizmente, eu só tô com esse restinho da bolinha, mas é um perfume que eu gosto bastante. Esse meu era de 60 ml, eu acabei com outra bolinha, esse tá na metade. Vou terminar, né? Então, não fiz backup, porque eu tenho muito perfume aqui, mas é um dos que eu gosto bastante. E o próximo, ele tá assim, gente, meio capengo, está, que eu derrubei no chão. Ele tá até todo trincadinho aqui, porque eu derrubei ele no chão, foi uma queda feia, ele tá todo trincadinho aqui. É um descontinuado, não me matem, não me briguem, que é o Alien, o Eu Extraordinary. Gente, pensa num perfume, um floral fresco. Eu usei, esse perfume marcou muito a minha vida, porque eu usei ele na minha gravidez do meu último filhote, do Gaelzinho. E era um perfume. Eu enjoei muito de muitos perfumes, desapeguei muito de muitos perfumes na minha gestação, porque eu fiquei bem enjoada. Esse daqui, ele é um cheiro elegante, fresco, com flores, assim, flores amarelas nele. E não sei se é por conta da cor, me remete isso. Mas foi um perfume que, assim, me salvou na minha gestação. Usei ele bastante. Uso em dias muito quentes, assim, porque ele é um perfume mais fresco. É um floral mais fresco. Extremamente elegante. Extremamente elegante. Toda vez que eu ia na consulta com a obstetra, ela falava: Nossa, já lavei a Camila com esse cheiro gostoso. E ela queria morrer porque esse perfume foi descontinuado. Eu tenho esse, tenho outro backup. Esse daí não tá tão usado.
porque eu tenho outro backup, acabei usando o backup também, né? Eu guardei o backup agora, deixei esse daqui, e quando voltar o calorzinho, para utilizar perfumes mais frescos, eu vou voltar a utilizá-lo, né? Mas é um perfume que eu gosto. Não tem uma fixação enorme, mas acho que é uma fixação ok, umas 6, 7 horas na minha pele. E assim, elegância. Elegância é o que define ele. E o outro, que eu vou falar também, que é antiguinho também, é perto da época desse do glamour, é o meu Urban Ballet. Gente, ai, esse também é outro perfume. E esse mesmo colega meu de trabalho falava que sentia o cheiro a quilômetros. Ele tem uma fixação e uma projeção incrível. Ele lembra, sim, um outro Carolina Herrera, o VIP, Rosé, mas esse aqui eu não sinto, eu sinto a nota do VIP Rosé, aquela champanhe um pouco mais aberta. Essa aqui eu sinto um pouco mais de amadeirado, não sinto tanto adocicado no Borbalé. Eu acho um perfume de extrema qualidade, não sei porque a Boticário descontinuou ele. O meu tá aqui, eu uso ele a conta gotas, amo de paixão. Fui procurar um backup, gente, 500 reais a pessoa cobrando um perfume desse, não pago. Não vou pagar, não. Vou ficar com esse aqui, quando acabar, acabou. E, assim, um perfume que eu amo de paixão. E eu sinto muito essa parte floral dele, mas um cheirinho de banho, sabe? Ai, gente, desculpa, minha luz apagou aqui e essa ordinária não quer ligar mais, então ela vai ficar assim mesmo, tá? Mas eu já tô terminando, esse daqui é um penúltimo perfume. Então, esse aqui é o Ballet também, que foi do início, um dos promissores da minha coleção. E o último, mas não menos importante, que eu vou falar, é o Lady Million. Esse aqui eu ganhei do meu marido. Gente, esse perfume aqui é velho. Esse é velho. Esse perfume aqui, eu ganhei no Natal, no nosso primeiro Natal juntos. Eu tinha muita dó de usar, só olha, mas ele tá bem usado, tá quase na metade. Gente, eu sinto o cheiro realmente de flores, aquele cheiro com mel, aquele cheiro marcante, imponente, de uma mulher gostosa, cheirosa, e sabe, assim, aquela mulher que chega no ambiente e o perfume toma conta. É o que eu sinto quando eu uso esse perfume. Eu gosto muito dele, gosto da nota de mel dele, apesar de eu gosto eu não gosto do Scandal, porque ele me enjoou muito, usei uma época, mas eu sinto eu sinto essa notinha de mel nele aqui com essas flores. Mas eu sinto muita elegância nesse perfume. Podem falar que tá batido, o que for, mas é um perfume que me traz uma memória afetiva muito boa, né? Foi meu primeiro Natal com meu marido e meu último Natal que eu tive com meu pai, infelizmente. Mas é um perfume que me marcou, um perfume que me marca. Então, assim, eu tenho até dó de acabar usando ele. Eu uso ele, sim, só no frio, porque não dá pra usar esse perfume no calor, pela misericórdia de Deus. Eu já senti gente usando esse perfume na academia. Gente, salvem a professorinha, não façam isso, pelo amor de Deus. Mas é um perfume, assim, que eu acho muito elegante para um jantar, um momento a dois, sabe? Aquela cafungada no cangote. É o tipo de perfume que eu gosto. E foi meu musão que me deu. Então, ele tem um significado muito especial para mim. Bom, pessoal, é isso. Desculpem a luz, deu até uma boa escurecida no vídeo, peço perdão. Acabou a luz aqui do meu outro tripé. Mas eu espero que vocês tenham gostado e compartilhado os perfumes mais antigos assim, que eu tenho na minha coleção. Tem alguns outros, mas eu não quis trazer também para não ficar um vídeo mais extenso, né? Já tô quase 20 minutos de vídeo. Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam, quais são os perfumes mais antigos da coleção de vocês. Se temos, assim, eu gosto dos doces, mas vocês podem ver que eu acabo tendo até um gosto bem eclético, não só de doce vive a minha coleção, né? Eu gosto de perfumes mais marcantes, mais suaves, tudo na sua época certinha. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, um super beijo, fiquem com Deus e tchau!